O segundo sonho. Algumas semanas depois do primeiro sonho, ocorreu o segundo, com cuja resolução interrompeu-se a análise. Não se pôde torná-lo tão transparente quanto o primeiro, mas ele possibilitou uma confirmação desejada de uma posição que se tornara necessária sobre o estado anímico da paciente. Preencheu uma lacuna de sua memória e permitiu obter um profundo conhecimento da gênese de outro de seus sintomas. Narrou Dora. Abre aspas. Eu estava passeando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que me eram estranhas. Cheguei então a uma casa onde eu morava. Fui até meu quarto e ali encontrei uma carta de mamãe. Dizia que, como eu saíra de casa sem o conhecimento de meus pais, ela não quisera escrever-me que papai estava doente. Agora ele morreu e, se quiser, você pode vir. Fui então para a estação Barranhof e perguntei umas 100 vezes onde fica a estação. Recebia sempre a resposta: 5 minutos. Vi depois à minha frente um bosque espesso no qual penetrei e ali fiz a pergunta a um homem que encontrei. Disse-me mais 2 horas e meia. Pediu-me que o deixasse acompanhar-me. Recusei e fui sozinha. Vi a estação à minha frente e não conseguia alcançá-la. Aí me veio o sentimento habitual de angústia de quando nos sonhos não se consegue ir adiante. Depois eu estava em casa nesse meio tempo. Tinha de ter viajado, mas nada sei sobre isso. Dirigi-me à portaria e perguntei ao porteiro por nossa casa. A criada abriu para mim e respondeu: a mamãe e os outros já estão no cemitério Friedhof. A interpretação desse sonho não prosseguiu sem alguma dificuldade, devido a circunstâncias peculiares, travessão, ligadas a seu conteúdo, travessão, em que interrompemos a análise. Nem todo sonho ficou esclarecido, e também a isso se prende que minha memória não tenha conservado com igual segurança em todos os pontos a ordem em que as deduções foram feitas. Começarei por mencionar o tema sobre o qual versava a análise em curso, quando se deu a interferência do sonho. Desde algum tempo, a própria Dora vinha formulando perguntas sobre a ligação entre suas ações e os motivos presumíveis dela. Uma dessas perguntas era, abre aspas, por que foi que nos primeiros dias depois da cena do lago eu nada disse sobre ela? Fecha aspas. Segunda pergunta, abre aspas. Por que, então, de repente, contei isso a meus pais? Fecha aspas.
Eu considerava que, de modo geral, ainda era preciso explicar o que a levara a sentir-se tão gravemente melindrada pela proposta do Sr. K. Tanto mais que eu começava a me aperceber de que, para o Sr. K, a proposta Adora não significara nenhuma tentativa leviana de sedução, quanto a ela ter dado conhecimento do episódio a seus pais, eu a encarava como um ato já praticado sob a influência de uma sede doentia de vingança. Uma jovem normal, penso eu, lidaria sozinha com essas questões. Portanto, apresentarei o material surgido na análise desse sonho na ordem bastante confusa em que se oferece a minha reprodução. Ela vagava sozinha por uma cidade estranha e via ruas e praças. Assegurou-me que certamente não era B, em que eu pensara primeiro, mas uma cidade em que nunca estivera. Como era natural, prossegui. Ela poderia ter visto quadros ou fotografias das quais retirara as imagens do sonho. Depois dessa observação, veio o adendo sobre o monumento numa das praças e logo a seguir o reconhecimento de sua fonte. Nas festas de Natal, tinham-lhe enviado um álbum com paisagens de uma estação de águas alemã. E justamente na véspera ela o procurara para mostrá-lo a alguns parentes que estavam hospedados em sua casa. Ele estava numa caixa de fotografias que não se conseguia encontrar, e Dora perguntou à mãe: onde está a caixa? Uma das paisagens mostrava uma praça com um monumento, mas o autor do presente era um jovem engenheiro com quem Dora travara rápido conhecimento na cidade fabril. O rapaz aceitara um posto na Alemanha para chegar mais depressa à sua autonomia. Aproveitara todas as oportunidades para fazer-se lembrar a Dora e era fácil adivinhar que tencionava a seu tempo, quando sua posição melhorasse, apresentar-se a Dora como pretendente. Mas ainda não era chegado o momento, havia de esperar. A perambulação pela cidade estranha estava sobredeterminada. Levou a um dos ensejos oferecidos durante o dia. Nas festas chegara a visita de um priminho a quem Dora teve de mostrar a cidade de Viena. Essa causa diurna, de certo, lhe fora sumamente indiferente, mas o primo lhe trouxe à lembrança sua breve estada em Dresden pela primeira vez. Naquela ocasião, ela perambulara como uma estranha, embora não deixasse naturalmente de visitar a famosa galeria. Um outro primo que estivera com eles e conhecia Dresden quisera servir de guia no percurso pela galeria, mas ela o recusara e seguira sozinha,
detendo-se diante dos quadros que lhe agradavam. Diante da Madonna Sistina, deixou-se ficar 2 horas, sonhadoramente perdida em silenciosa admiração. Ante a pergunta sobre o que tanto lhe agradara no quadro, não soube dar nenhuma resposta clara. Finalmente disse a Madonna: é indubitável que essas associações realmente pertençam ao material formador do sonho. Incluem componentes que reencontramos inalterados no conteúdo do sonho. Abre parênteses. Ela recusou e foi sozinha e 2 horas. Fecha parênteses. Ressalto desde já que as imagens são um ponto nodal na trama dos pensamentos do sonho. Abre parênteses, as paisagens do álbum, os quadros em Dresden, fecha parênteses. Destacaria também para investigação posterior o tema da Madonna, da Mãe Virgem. Mas o que veio acima de tudo é que, nessa primeira parte do sonho, ela se identifica com um rapaz. Ele vagueia por terras estrangeiras, esforça-se por atingir uma meta, mas é retido, precisa de paciência, tem de esperar. Se Dora tinha em mente o engenheiro, seria muito condizente que essa meta fosse a posse de uma mulher da própria pessoa dela. Em vez disso, era uma estação que, aliás, pela relação entre a pergunta do sonho e a pergunta realmente formulada, nos é lícito substituir por caixa. Uma caixa e uma mulher, isso já começa a combinar melhor. Ela perguntou umas 100 vezes reticências. Isso levou a outra causa do sonho, essa menos indiferente. Na noite da véspera, em meio a uma reunião doméstica, o pai lhe pedira que fosse buscar o conhaque. Não dormia sem antes beber conhaque. Dora pediu à mãe a chave do buffet, mas ela estava absorta na conversa e não lhe deu resposta alguma. Até que, com exagero da impaciência, Dora exclamou, abre aspas, já lhe perguntei umas 100 vezes, onde está a chave? Fecha aspas. Na realidade, ela naturalmente só repetira a pergunta umas 5 vezes. Onde está a chave? Parece-me ser o equivalente masculino da pergunta: onde está a caixa? Portanto, são perguntas pelos órgãos genitais. Nessa mesma reunião familiar, alguém fizera um brinde ao pai de Dora, expressando a esperança de que, por muito tempo, ainda ele gozasse da melhor saúde, etc. Nisso, uma expressão singular toldou o rosto cansado do pai, e ela compreendeu os pensamentos que ele teve de sufocar. Pobre enfermo, quem poderia saber quanto tempo de vida ainda lhe restava?
Com isso, chegamos ao conteúdo da carta do sonho. O pai estava morto e ela saíra de casa por seu próprio arbítrio. A partir dessa carta, relembrei prontamente a Dora a carta de despedida que ela escrevera aos pais, ou que pelo menos fora composta para eles. Essa carta se destinava a dar um susto no pai para que ele desistisse da senhora K, ou pelo menos a se vingar dele, caso não fosse possível induzi-lo a isso. Estamos diante do tema da morte dela ou da morte do pai. Abre parênteses, cemitério mais adiante no sonho. Fecha parênteses. Acaso estaremos no caminho errado ao supor que a situação constitutiva da fachada do sonho correspondia a uma fantasia de vingança contra o pai? Os pensamentos compassivos do dia anterior se harmonizariam muito bem com isso. Ora, a fantasia rezava que ela saía de casa indo para o estrangeiro e que com isso o pai ficava com o coração partido pelo desgosto e pela saudade dela. Então estaria vingada. Dora compreendia muito bem de que é que o pai sentia falta, não podendo agora dormir sem o conhaque. Assinalemos a sede de vingança como um novo elemento para uma síntese posterior dos pensamentos do sonho. Mas o conteúdo da carta deve ser passível de uma determinação adicional. De onde proviria a frase "se você quiser"? A propósito disso, ocorreu a Dora o adendo de que, depois da palavra quiser, havia um ponto de interrogação, e com isso ela também reconheceu essas palavras como uma citação extraída da carta da senhora K, que contivera o convite para L, abre parênteses, o lugar junto ao lago, fecha parênteses. De maneira estranhíssima, após a intercalação, se você quiser vir, havia nessa carta um ponto de interrogação colocado bem no meio da frase. Assim, estamos outra vez de volta à cena do lago e aos enigmas ligados a ela. Pedi a Dora que me descrevesse essa cena minuciosamente. A princípio, ela não revelou grandes novidades. O Sr. K fizera uma introdução razoavelmente séria, mas ela não o deixara terminar. Mal compreendeu do que se tratava, deu-lhe uma bofetada no rosto e se afastou às pressas. Eu queria saber que palavras ele empregara, mas Dora só se lembrou de uma de suas alegações. Abre aspas, sabe, não tenho nada com minha mulher, fecha aspas. Naquele momento, para não tornar a encontrá-lo, ela quisera voltar para L, contornando o lago a pé, e perguntou a um homem com quem cruzou a que distância ficava. Ante a resposta, abre aspas, 2 horas e meia, fecha aspas,
desistiu dessa intenção e voltou em busca do barco, que partiu logo depois. O Sr. K também estava lá novamente. Aproximou-se dela e lhe pediu que o desculpasse e não contasse nada sobre o incidente. Mas ela não lhe deu resposta alguma. É mesmo, o bosque do sonho era muito parecido com o bosque na orla do lago, no qual se desenrolara a cena que ela acabava de me descrever mais uma vez. Justamente esse mesmo bosque denso é que ela vira na véspera num quadro de exposição secessionista ou seccionista. Ao fundo do quadro viam-se ninfas. Nesse ponto, uma suspeita transformou-se em certeza para mim. Barnhof, abre colchetes, estação, literalmente pátio de ferrovia, fecha colchetes, e Friedhof, abre colchetes, cemitério, literalmente pátio de paz, fecha colchetes, em lugar da genitália feminina, já eram bastante inusitados, mas guiaram minha atenção já aguçada para uma palavra de formação similar. Vorhof, abre colchetes, vestíbulo, literalmente pátio anterior, fecha colchetes. Termo anatômico para designar uma região específica da genitália feminina, mas isso poderia ser um equívoco por excesso de engenho. Agora, porém, com o acréscimo das ninfas que se viam ao fundo do bosque denso, já não podia haver dúvidas. Era uma geografia simbólica do sexo. Ninfas, como é sabido pelos médicos, embora não pelos leigos, abre parênteses, embora mesmo entre os primeiros não seja muito usual, fecha parênteses, é como se chamam os pequenos lábios que ficam no fundo do bosque denso dos pelos pubianos, mas quem usa termos técnicos como vestíbulo e ninfas há de ter extraído seu conhecimento dos livros e justamente não de livros populares, mas de manuais de anatomia ou de alguma enciclopédia, refúgio habitual dos jovens devorados pela curiosidade sexual. Portanto, se essa interpretação estava certa, ocultava-se por trás da primeira situação do sonho uma fantasia de defloração, como quando um homem se esforça por penetrar na genitália feminina. Partilhei minhas conclusões com Dora. A impressão causada deve ter sido imperiosa, pois emergiu imediatamente um pequenino fragmento esquecido do sonho, que ela foi calmamente para o seu quarto e pôs-se a ler um livro grande que estava sobre sua escrivaninha. A ênfase recai aqui sobre dois detalhes, calmamente e grande, relacionado com o livro. Perguntei, abre aspas, ele tinha o formato de uma enciclopédia? Fecha aspas. Dora disse que sim.
Ora, as crianças nunca leem calmamente sobre matérias proibidas numa enciclopédia. Fazem-no tremendo de medo e espiam inquietas para ver se alguém vem vindo. Os pais estorvam muito essas leituras, mas a força realizadora de desejos que é própria do sonho melhorara radicalmente essa situação incômoda. O pai estava morto e os demais já tinham ido para o cemitério. Ela podia ler calmamente o que bem lhe aprouvesse. Não significaria isso que uma de suas razões para a vingança era também a revolta contra a coerção exercida pelos pais? Se seu pai estivesse morto, ela poderia ler ou amar como quisesse. A princípio, ela se recusou a lembrar-se de algum dia ter lido uma enciclopédia e depois admitiu que uma lembrança dessa ordem emergira nela, embora de conteúdo inocente. Na época em que a tia, a quem tanto amava, estivera gravemente enferma e já se havia decidido a viagem de Dora a Viena, chegou de outro tio uma carta anunciando que eles não poderiam ir a Viena, já que um filho dele, primo de Dora, portanto, adoecera perigosamente de uma apendicite. Na ocasião, ela consultou uma enciclopédia para saber quais eram os sintomas da apendicite. Do que leu então, ela ainda recorda a dor característica localizada no abdômen. Lembrei-me então de que, pouco depois da morte da tia, Dora sofrera em Viena de uma suposta apendicite. Até esse momento eu não me atrevera a incluir essa doença entre suas produções histéricas. Contou-me ela que, nos primeiros dias, teve febre alta e sentiu no baixo ventre a mesma dor sobre a qual lera na enciclopédia. Puseram-lhe compressas frias, mas ela não conseguiu suportá-las. No segundo dia, em meio a violentas dores, chegou sua menstruação, que desde seu adoecimento tornara-se muito irregular. Nessa época, ela sofria constantemente de constipação intestinal. Não parecia correto conceber esse estado como puramente histérico. Se indubitavelmente ocorre a febre histérica, parecia arbitrário, por outro lado, atribuir a febre dessa doença questionável à histeria e não a uma causa orgânica atuante na ocasião. Eu estava a ponto de abandonar essa pista quando a própria Dora veio em meu auxílio, trazendo seu último adendo ao sonho. Abre aspas. Ela se via com singular nitidez subindo as escadas. Fecha aspas. Naturalmente, eu exigia para isso um determinante especial.
Dora objetou que afinal tinha de subir a escada se pretendia chegar a seu apartamento, que ficava num andar alto. Foi-me fácil repelir essa objeção, levantada talvez não muito a sério, assinalando que, se no sonho ela pudera viajar da cidade estranha até Viena, omitindo o percurso de trem, também poderia ter deixado de fora a subida da escada. Ela prosseguiu então no relato. Depois da apendicite, tivera dificuldade em caminhar, pois arrastava o pé direito. Isso persistira por muito tempo e, portanto, de bom grado, ela evitava as escadas. Até hoje, o pé ainda se arrastava muitas vezes. Os médicos, por ela consultados a pedido do pai, muito se haviam admirado com essa sequela extremamente incomum de uma apendicite, sobretudo porque a dor abdominal não voltou a aparecer e de modo algum acompanhava o arrastar do pé. Tratava-se, portanto, de um autêntico sintoma histérico, por mais que a febre da época fosse considerada orgânica. Travessão, talvez por um dos ataques tão frequentes de influenza sem localização particular. Travessão, estava agora comprovado que a neurose se apoderara desse evento fortuito e se valera dele para uma de suas manifestações. Assim, Dora havia arranjado para si uma doença sobre a qual lera na enciclopédia, punindo-se por essa leitura, e teve de reconhecer que o castigo não podia, em absoluto, referir-se à leitura do artigo inocente, mas que se deu mediante um deslocamento, depois que a essa leitura seguiu-se uma outra, mais carregada de culpa, que hoje se ocultava na lembrança por trás da leitura inocente contemporânea. Talvez ainda fosse possível investigar sobre os temas que ela lera naquela ocasião. Que significava então aquele estado que pretendia imitar uma peritiflite? A sequela da afecção, travessão, o arrastar de uma perna, travessão, era inteiramente incompatível com uma peritiflite, e por certo deveria adequar-se melhor ao sentido secreto e talvez sexual do quadro patológico. Se fosse possível esclarecê-lo, ele poderia lançar luz sobre o sentido buscado. Tentei encontrar uma via de acesso para esse enigma. Tinha havido indicações temporais no sonho, e o tempo nunca é indiferente no acontecer biológico. Assim, perguntei quando ocorrera a apendicite, se antes ou depois da cena do lago. A resposta imediata, que solucionou de um só golpe todas as dificuldades, foi 9 meses depois.
Esse intervalo é bem característico. A suposta apendicite realizara, portanto, com os modestos recursos à disposição da paciente, abre parênteses, as dores e o fluxo menstrual, fecha parênteses, a fantasia de um parto. Naturalmente, Dora conhecia o significado desse prazo e não pôde desmentir a probabilidade de ter lido na enciclopédia naquela ocasião a respeito da gravidez e do parto. Mas o que tinha isso a ver com o arrastar da perna? Eu podia agora arriscar uma conjectura. É assim que se anda quando se torce o pé. Portanto, ela dera um passo em falso, e era perfeitamente correto que desse à luz 9 meses depois da cena junto ao lago. Mas ainda me cabia colocar uma outra exigência. Tais sintomas só se formam, segundo minha convicção, quando se tem um modelo infantil para eles. Por minhas experiências feitas até agora, devo sustentar firmemente que as lembranças que se tem de épocas posteriores não dispõem da força necessária para se impor como sintomas. Eu não ousava esperar que Dora me fornecesse o material infantil desejado, posto que ainda não posso afirmar a validade universal da tese acima, por mais que me agradasse fazê-lo. Aqui, porém, a confirmação veio de imediato. Sim, quando pequena, ela torcera certa vez esse mesmo pé. Estava em B e ao descer as escadas escorregara num degrau. O pé, justamente o mesmo que ela arrastava depois, inchara e tivera de ser enfaixado, deixando-a em repouso por algumas semanas. Isso foi pouco tempo antes da asma nervosa que lhe sobreveio no 8º ano de vida.